Vamos lá. Exercícios para o segundo ano A e B, Colégio Camp, segunda semana, começando aí na página 20, exercício 32, que nos diz o seguinte, dê uma olhadinha nesse gráfico aí, ó. Ele falou aí, o gráfico abaixo representa a função f de lei f de x igual a a mais b vezes cosseno x. Se você olhar aqui do ladinho, eu já denotei dois pontos. O que é o ponto A? É o ponto 0,4, que está aqui em cima. Esse ponto aqui na... Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Aí aparece para você aqui o que eu estou falando. Vou marcar aqui com uma canetinha. Cadê a canetinha? Aqui. Vou marcar aqui, ó. Ponto 0,4. Aqui. Ponto 0,4. Esse aqui, ó. Ponto 0,4. E aqui eu tenho o ponto π0. São esses dois pontos aqui, ó, que eu tenho que me atentar. Então eu tenho esse daqui e esse daqui, certo? Os dois pontos A e B. Agora eu vou lá para a lousinha lá no Jamboard lá para mostrar para vocês como que você vai fazer. Então o que teoricamente você vai substituir o x por 0 e vai igualar a função a4. Depois você vai substituir o x por π e igualar a função a 0. Beleza? Vamos lá no Jamboard. Eu tinha esse gráfico aqui mais ou menos, aí eu vou apagar ele aqui, tá? Então vamos lá. Exercício número 32. 32 da página 20. Página 20. Como eu falei para você, vou substituir nessa função aqui, que é f de x igual a a mais b vezes cosseno x. Eu vou substituir o valor de x dessa minha função aqui, ó, esse valor de x, pelos dois pontos que ele deu lá. Lembra que eu falei para você? O a era o 0,4 e o b era o π0, certo? Os dois pontos. E aí o que eu tenho? Vou substituir para ver o que acontece. Vamos fazer a continha aqui, ó. Vai ficar lá f de 0 é igual a A mais B vezes cosseno de 0. Isso aqui ele falou que vale, se é 0, vale 4. Certo? Vale 4. Então vai ficar cosseno de 0, sabemos que se você calcular lá, cosseno de 0 vale 1. Então vai ficar a expressão A mais B igual a 4. Guarda essa expressãozinha aqui, ó. Depois, a segunda vai ficar aqui. Se eu substituir x por π, eu igualo a 0. Então vai ficar f de π, que vai ficar a mais b vezes cosseno de π. E a hora que eu substituir isso daí, vou chegar no 0. São os dois pontos, 0,4 e π0. Fazendo a continha aí, vai ficar o quê? O cosseno de π vale menos 1. Faz lá na circunferência trigonométrica que você vai saber. Então, eu vou ficar com essa expressão, que A menos B é igual, que é B vezes menos 1, né? Igual a 0. E aí você tem esse sisteminha aqui, ó, de duas equações, ó. A mais B igual a 4 e A menos B igual a 0. E aí eu vou só fazer pelo método da soma, porque eu já tenho o B positivo na primeira equação, na equação de cima, e o B negativo na de baixo. Se eu somar as duas equações, termo a termo, vai somar B com positivo com B negativo, vai embora. E aí eu fico só aqui com 2A igual a 4 mais 0, que vai dar 4. Então aqui eu já tiro aqui que o A vale 2. Só que você falou aqui que a soma nessa primeira equação aqui, ó, vou marcar lá de amarelo aqui, ó, essa primeira equação, que a soma do A mais B vale 4. Se o A vale 2, automaticamente o B também vale, automaticamente o B vale 2. É só você substituir esse A aqui igual a 2 na equação aqui de cima, que eu circulei de amarelo. E aí você vai chegar no B igual a 2, que é o que ele pede, né? Quais os valores de A e B
da minha função. Então, só reescrevendo a função, ia ficar f de x igual a 2 mais 2 cosseno x. Beleza? É isso aí o primeiro exercício. Continuando aí, vamos lá para a página número 22. Tem o exercício 36, que nos diz o seguinte. Ele pede para determinarmos o domínio, a imagem e o período e a amplitude quando houver das funções indicadas pelas leis a seguir. Vamos lá, fazer um breve resuminho aqui, ó. F de x é a função padrão, assim, ó, ela é escrita dessa maneira: a mais b vezes, como é uma função seno ou uma função cosseno, eu vou fazer para uma, mas vale para tanto para seno quanto para cosseno, tá? Vai ficar aqui, ó, seno de cx mais d, certo? O que você tem nessa função aqui, ó? Você tem esses parâmetros a e b, a, b, c e d. O a e o b serão usados para nós denotarmos a imagem. Antes da imagem, vamos falar do domínio. De uma função, qualquer expressão que envolva seno ou cosseno, vou escrever aqui a do cosseno também, ó, é a mesma coisa aqui, ó. F de x igual a mais b vezes cosseno de cx mais d. Esse resuminho aqui que eu vou fazer vale para as duas, tá? Para as duas. Tanto para uma quanto para outra, o domínio dessa função é sempre o conjunto dos reais, sem restrição nenhuma. O conjunto imagem vai ser sempre esse conjunto fechado aqui, ó. A menos B, A mais B. Certo? Onde o A e o B são esses parâmetros aqui, ó, que eu marquei aqui em cima, ó, A e B, que estão riscadinho de vermelho aqui da função em verde. Certo? O que pode acontecer? Quando você fizer o A menos B e o A mais B, você tem que sempre colocar em ordem. O menor valor sempre aqui, o maior valor sempre aqui. Porque isso daqui é um intervalo real, certo? Então não pode ter um intervalo real que seja o número maior aqui e o número menor ali. Então fica complicado. O que acontece então? Perdão, engasguei aqui. A menos B, A mais B, sempre o menor valor à esquerda e o maior valor à direita, certo? Então você sempre vai fazer a continha A mais B, A menos B e ver quem que vai colocar em ordem crescente dentro desse intervalo aqui, ó. Dentro desse intervalo. A amplitude do meu intervalo, a amplitude será sempre o valor do módulo de B, certo? Então se o B é positivo, porque amplitude é tamanho, né? Então não posso falar de tamanho negativo, né? Amplitude da onda ou da curva aí. Então é sempre o módulo do coeficiente B que está ali naquela função também. Agora, o período para a função seno e para a função cosseno é 2π sobre o módulo do coeficiente C, certo? Então, se você bem observar aqui, ó, esse coeficiente D aqui, ó, ele não aparece em nada aqui, certo? Ó, ele não aparece em nenhuma das coisas que ele pediu. Porque um número vai vir aleatório, é um complementinho ali da minha função que não vai ter muita importância nesses primeiros momentos aí, mas fica tranquilo aí que ele não vai aparecer. Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o primeiro exercício do 36A. Ele dá ali, ó, f de x igual a 3 vezes seno de 2x. 3 e tem A, né? Deixa eu apagar aqui, preciso fazer direitinho, né? E tem A. F de x é igual a 3 vezes o seno de 2x. Se você comparar com aquela funçãozinha lá, que eu mostrei para você que era padrão aqui de cima, ó, que envolve a função seno, o coeficiente A não aparece, só aparece o B e o C, que eu vou denotar aqui, ó. Então olha lá, ó. O B é o número que sempre multiplica a função seno, então aqui no caso o B igual a 3. O C é o valor que multiplica o x dentro da função seno, a partir de dentro, então o C igual a 2. O A e o D não aparecem, mas você tem que marcar eles aqui, ó. O A igual a 0 e o D igual a 0 também, certo? Só para deixar marcado aqui. Então vamos lá. O que era o domínio da função? Domínio, como eu falei ali, não tem graça, né?
Domínio da função é sempre o conjunto dos reais, sem restrição alguma. A imagem é aquela continha que eu falei para você lá, do A mais B, A menos B. Então vai ficar aqui, ó, A menos B, vírgula, A mais B. Certo? Vamos fazer essa continha aqui do lado, ó. Se eu fizer A menos B, o A vale 0. Então vai ficar A menos B, então fica 0 menos 2 e 0 mais 2. Ou seja, esse meu conjunto imagem de F aqui, ó, nada mais é do que menos 2 para a esquerda, porque é o menor, e o 2 para a direita, porque é o maior. 2 positivo e 2 negativo. Certo? Então, só arrumar aqui que eu... Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo pôr aqui. Vou deixar o 2 assim mesmo, tá? Ok, eu ia tentar arrumar aqui, mas só questão de caligrafia. Beleza, conjunto domínio e conjunto imagem montados. A amplitude. O que eu falei para você que era a amplitude? Ah, apareceu aqui a borrachinha aqui, ó. Deixa eu só pôr agora. Só uma questão de estética, né? Que sou meio perfeccionista, você já deve ter percebido isso aí, né? Vamos lá, amplitude do meu intervalo. A amplitude, eu falei que era o módulo do coeficiente B. Como o B já é positivo, não precisa se preocupar com o módulo. A amplitude é 3. E o período P, era 2π sobre o módulo de C. Como o C também é positivo, não vou me preocupar com o módulo. Então, não tem problema. O módulo é só para você pegar o B e o C positivos, certo? Na amplitude e no período. Então, aqui cancelando 2 com 2, o meu período fica dessa função igual a π. Beleza? Próximo item aí. Próximo item, ele fala da função 5, f de x, f de x igual a 5 mais 2 cosseno de 3x. 2 vezes o cosseno de 3x. Certo? Vamos pegar os coeficientes lá. Ó. O A é o número que está sozinho. 5. O B é o multiplicador do cosseno. O B é 2. O C é o multiplicador depois do cosseno. Então, o C é 3. E o D, aqui no caso não aparece, também é 0. D igual a 0. Certo? Que eu falei que não tem tanta importância. Domínio da função, sem restrição, de novo, conjunto dos reais. Imagem. Vou fazer aqui, ó, imagem da F. Vai ser o quê? A menos B, 5 menos 2, A mais B. Então vai ficar lá. A menos B, 5 menos 2, A mais B, 5 mais 2. Certo? Então esse meu conjunto imagem vai ficar 3 e 7. Meu conjunto imagem vai do 3 até o 7. Ok. Amplitude. Valor do coeficiente B em módulo. Como já é positivo, não tem problema. E o período da função 2π sobre o módulo de C. Como C também é positivo, já pode ficar aqui. E acabou o exercício. Beleza? Só pegar os coeficientes ABC, igual você faz no Bhaskara lá, né? Para resolver a equação de segundo grau. E substitui naquele resuminho que eu fiz na primeira tela. Item C. Eu vou pular o item C, eu vou fazer o D. Porque o C, ele fala da tangente. Eu vou fazer um resuminho da tangente também, mas é bem tranquilo, tá? O da tangente só vai usar o coeficiente A. Vou fazer ele aqui agora. Ficar tranquilo aqui. Item C. Ele fala sobre a função tangente. Primeiro fazer o resuminho aqui, ó. Depois a gente volta ali para o exemplo. Vai ficar tangente de AX. Você só tem que preocupar aqui quem é o A só. Tá vendo? Ó? O A aqui é o numerinho que vai multiplicar. Vai ficar entre a tangente e o X. E é ele que vai demandar todo o problema para você, ó. Na função tangente, você tem que pensar o seguinte. O valor que está aqui, ó, vou circular aqui, ó. Tudo que está aqui, ó, para domínio, você vai ter que escrever o seguinte, ó. O domínio da função, quando for tangente, você vai pegar tudo que está ali, que eu circulei de verde, vai escrever assim, ó, AX diferente de π sobre 2, certo? Mais kπ. Por que isso daqui, ó? Lembra que a gente estudou na função tangente que ela não está definida para π sobre 2,
A tangente de x, ela não está definida para π sobre 2 ou 3π sobre 2. Se você olhar lá no círculo trigonométrico, vai estar aqui assim, ó. Círculo trigonométrico, eixo x, eixo y. Você vai marcar aqui, ó. A tangente não está definida nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ó. Esse aqui é o π sobre 2, esse aqui é o 3π sobre 2. Por que que ele escreve dessa maneira aqui, então, ó, do domínio? Tá vendo aqui, ó? É π sobre 2 mais kπ. Esse kπ aqui representa meia volta, ó. Meia volta. Olha só, exatamente o que eu estou mostrando para você, ó. Então, a tangente, ela não está definida nesse ponto aqui, e aí eu dou meia volta aqui, ó, e caio nesse ponto. Outra meia volta e caio nesse ponto. E fico dando meias voltas e vou caindo sempre nesses dois pontos aqui, ó. Então, são os pontos π sobre 2, certo? Mais meia volta que vai cair no 3π sobre 2. Mas aí, esse que está circulado, que eu coloquei no quadradinho aqui, ó, é exatamente a expressão geral dos arcos em que a tangente não está definida. Então, como ela não está definida, então o AX deve ser diferente disso daqui. E aí eu vou fazer aqui, ó. Agora, vamos pegar o item C lá, que ele coloca assim pra gente. F de x. Opa, faltou o período não, a amplitude, né? A imagem, desculpa aí, esqueci. A imagem da F é igual ao conjunto dos reais, sem restrição nenhuma. E o período da minha função, período, vai ser igual, dado por quem? É o P, que é igual a π sobre o módulo de A, certo? Porque eu só tenho o A para analisar, então só tem que calcular o módulo do A. Vamos pegar o exemplo, usar esse resuminho aqui, ó, para fazer no exemplo lá da tangente do item C, que diz o seguinte: a f de x é a tangente de 4x. Para determinar o domínio dessa minha função, eu tenho que pegar tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui, e colocar que esse valor aqui tem que ser diferente daquela expressão geral dos arcos em que a tangente não está definida, que era o π sobre 2 mais kπ. Lembrando que esse kπ aqui, ó, é só meia volta, tá? Se fosse 2 kπ, seria a volta inteira. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai ter que dividir esses dois lados, esses dois termos aqui desse lado, por 4 que está multiplicando o x, porque o meu objetivo é isolar o x, né? Certo? Então, se você dividir por 4, seria a mesma coisa que pegar esse 4 aqui, ó, e multiplicar esse denominador e esse aqui que não tem nada, que é 1. Você vai fazer uma divisão de fração e seria exatamente o que você vai fazer. Pega esse 4 daqui, ó, e multiplica o 2 e multiplica o 1. Então vai ficar assim, ó. É uma técnica que funciona já direto para não ter que fazer a divisão de fração. X diferente de π sobre 4 vezes 2, 8. Mais kπ sobre 4 vezes 1, 4. Certo? Então, o domínio da minha função f vai ficar todo x que está na reta, tal que o x deve ser diferente de π sobre 8 mais kπ sobre 4. Lembrando que esse k aqui é um número inteiro, certo? É um número inteiro. A imagem, vou fazer aqui do ladinho aqui, ó. A imagem vai ser o quê? Falei para você que a imagem não tem restrição. É igual ao conjunto R. E o que temos aí, a amplitude A, é só eu pegar o π e dividir pelo módulo do A. Como o A é positivo, que é o 4 ali, né? Eu não destaquei ali, mas a amplitude seria π sobre 4. Beleza? O último item é item D. Ele coloca lá f de x, aí ele já volta para a função seno, que é menos 2 mais 4 vezes o seno de 3x mais π sobre 3. Olha aqui, apareceu o D aqui, ó, que não vai mudar em nada. Ele tá aí e não tá para o que a gente está analisando no exercício. Então vai ficar assim, ó. Os valores de A, B e C são esses aqui, ó. A menos 2
menos 2. O B é o 4 positivo, que é o que multiplica o seno. E o C é o 3 que multiplica o argumento aqui da função seno. Depois você tem aqui o D, seno π sobre 3. Vou denotar ele aqui, mas não precisa se preocupar com ele, tá? Tá só para enfeite aí, para esse momento, né? Mais para frente talvez a gente precise dele para fazer algumas análises de gráfico. Domínio da função, como eu falei, da função seno e da função cosseno sem restrição. Agora, a imagem, aqui vai dar aquele probleminha que eu falei lá do ficar o maior para a esquerda. Vai ficar aqui, ó, A menos B e aqui A mais B. Não, acho que aqui não vai dar, não. Vamos ver aqui. Vai ficar menos 6 para cá, menos 6 para cá e 4 para cá, né? Menos 6 para cá e 4, menos 2 mais 4 dá 2, né? Então vai ficar do menos 6 até o 2, certo? Então fica de menos 6 até 2 intervalo fechado. Amplitude é o 2π sobre o módulo do C. Como o C é positivo, já posso deixar aqui 2π sobre 3, certo? Sem problema. E a amplitude... desculpa, aqui eu coloquei o período, né? Vou voltar aqui, ó. A amplitude é o módulo do B, né? Que é o 4. Desculpem, hein? Me equivoquei. O período que é o 2π sobre o módulo do C, que também é positivo, né? Então aqui seria o módulo do B, na amplitude que deu 4, e o módulo do C, que é o denominador aqui do meu período. Beleza? É isso aí, pessoal.